Essencial HB, você assiste tanto aqui no canal 15, o canal da gente, quanto no nosso site, canaldagente.com.br. Caso você também queira outras oportunidades, temos também as opções em relação ao YouTube, ao meu blog, hblog.com.br. Lá você vai poder assistir não só este programa, mas todos os outros que já foram gravados. O nosso assunto hoje é sobre, de novo, economia, mas só que ligado a alguma coisa que todo mundo gosta, que é viajar. E eu trouxe Duílio Fernandes, que é o diretor da Icarus Viagens e Turismo. Seja bem-vindo, Duílio. Muito obrigado, Guinei, pelo convite. E é um prazer e uma honra estar aqui com você no seu estúdio. Duílio, você tem um sócio. Sim, tenho um sócio. O Gabriel. Isso. E juntos nós dirigimos a Icarus Turismo. Eu cuidando da parte operacional da empresa e ele cuidando da parte jurídica e administrativa. Tá. Icarus Viagens e Turismo, que eu saiba, aqui em Uberlândia é a única. Sim. Que tem as duas ações, viajar e realizar eventos. Uhum. Eu estou errado ou não? É a única? Não. A princípio, muitas agências utilizam da nomenclatura viagens, turismo e eventos, ou viagens e eventos, mas acaba que o fim principal acaba sendo o turismo propriamente dito e viagens, e os eventos acabam ficando em segundo plano. E nós entramos também na parte de eventos justamente por conseguir visualizar essa carência que existe de empresas que consigam unir a logística para um evento com a execução do evento. É fato. Duílio, sobre a sua infância, você é de Uberlândia? Sim, sou nascido em Uberlândia. Fui nascido e criado, morei apenas 6 meses fora, morei em Brasília, mas logo voltei. E a sua formação? Eu tenho o 2º grau completo, penso em fazer o superior, mas ainda não tive tempo. Ainda para um superior voltado para uma área... Mas você já sabe o quê? Eu já passei por N possibilidades. Já pensei em fazer turismo e hotelaria, mas eu acredito que não vá agregar o que eu preciso no momento. Já pensei em publicidade e propaganda, pelo dinamismo que isso traz. E traz mesmo. Já pensei, inclusive, no próprio direito, por me deixar muito ligado com o que eu faço. Uhum. E ainda, confesso, não me decidi ainda. Mas isso não é problema. Na hora do vamos ver vai aparecer. Sim, com certeza. Mas lá quando você era menino, você sabia que hoje, quando homem, quando adulto, você seria um agente de viagens, um realizador de eventos? Não. Era algo, para mim, que era muito longe da minha realidade, era muito longe do que eu pensava. Porque o que eu queria era uma área totalmente diferente. Eu sempre fui muito ligado a exatas. Então, eu sempre procurei fazer alguma coisa envolvendo matemática, envolvendo cálculos. Então, nunca me imaginei... Engraçado isso. Sim, nunca me imaginei. Qual foi o clique, então? O clique veio quando eu trabalhei em uma companhia aérea. Ah, tá. O clique, foi ali que tudo começou. A paixão. A paixão pela aviação e pelo mundo que isso traz começou ali. Então, foi dali que eu falei, eu quero seguir aqui. Mas não sabia ainda ao certo o que eu queria. Se era continuar envolvido com a aviação ou ampliar isso. O que? Piloto? Comissaria de bordo? O que? Cheguei a pensar na possibilidade de piloto, mas descartei logo depois. Eu acho que o trabalho... Comissaria? Não, eu já preferia muito uma área com contato com o público ou... com bastidores. Isso, ou envolvendo com a equipe da companhia, porque eu dei treinamento, fui supervisor, então eu me sentia muito mais próximo. Esses termos que vocês falam aí, PT não sei o quê, QG, que a gente não entende, na hora que vocês estão no telefone. Sim. Esses são termos internacionais, definidos por um órgão internacional que chama IATA. Que agiliza a conversação. Que essa conversa se padronizou para o mundo. Então, todo mundo que fala de aviação ou algo relacionado a turismo vai usar o que a gente chama de alfabeto aeronáutico, que é o que todo passageiro às vezes pega um piloto falando torre autorizado, Alfa, Brava, Charlie. É o código que a torre entende, que o piloto entende e os envolvidos no processo também. Os agentes de turismo também. Exatamente. Para que todos falem a mesma língua. A mesma língua. Então, isso é universal, independente do português, do inglês, do espanhol, é universal. Então, todos falam esse mesmo que a gente chama de alfabeto aeronáutico. Perfeito. No próximo bloco, vamos conhecer as opiniões, as sugestões e também em relação à nossa economia. O dólar alto, ele precisa viajar. Eu quero viajar.
ele precisa vender, eu quero comprar. Como que a gente vai conversar sobre isso? Eu tenho certeza que você vai ficar interessado. Não sai daí. Duílio, eu vou partir de uma questão que me fizeram já várias vezes. Olha, quando eu compro um pacote, né, que tem o aéreo, o hotel e tudo incluído, hoje em dia está valendo mais, porque eu não vou pôr a mão no bolso. Eu tenho esse dinheiro, vou lá, pago, acabou e volto para casa e fico feliz. Agora, a passagem mais barata, o hotel mais barato, e aí eu tenho que comprar a moeda, de seja ou euro, ou dólar ou outra, já encarece a coisa. Então, eu queria primeiro saber da sua opinião em relação a isso, para depois passar para outro. Tá. Pacote, a Icarus Turismo, enquanto diretor operacional, geralmente eu não indico, por N fatores. Existem o que eu chamo no turismo hoje, por conta da sua oscilação, a gente consegue aproveitar oportunidades que são únicas e aproveitar de viagens melhores e o que o pacote não oferece, porque aquilo já é um acordo fechado. Então você tem aquelas condições que são impostas pela hotelaria, pela companhia e pelos demais serviços. Tá? Se você tem a possibilidade de ter uma consultoria em que você consiga verificar um aéreo com uma condição diferente, uma hotelaria com uma condição diferente e um terceiro passeio que eu sugiro que sejam contratados localmente, é melhor. No final das contas, se você for analisar, você acaba pagando menos e você tem nas suas mãos o poder de definir o que você quer na sua viagem, sem você ficar engessado. Quando eu digo pacote, pode ser tanto no Brasil quanto no exterior. Sim. Porque, por exemplo, a gente vê Punta Cana, que estão falando demais, República Dominicana, né? Aruba, Caribe e tudo mais, e que está tudo incluído. Sim. E aí a pessoa fala, nossa, aqui no Brasil, nossa, está mais barato ir lá para fora, eu vou para lá. Sim. É necessário entender algumas questões. O nosso país vivencia um momento que eu não digo que seja fixo, mas nós sempre recebemos investimentos estrangeiros na nossa rede hoteleira. E é isso que dificulta o turismo interno. Porque esse mesmo investidor que está investindo no Brasil, ele faz esse investimento no Caribe, ele faz esse investimento na Austrália, na Nova Zelândia, e em destinos que são procurados pelo mundo, né? Então, nesse contexto, quando você fala de alta e queda de dólar, para onde ir, por que ir? Eu sempre digo, a intenção é viajar para o exterior, procure moedas e destinos em que o real se sobressaia a elas. Como é o caso do Chile, Argentina... América do Sul. América do Sul de um modo geral, inclusive... Para o momento. Para o momento. Inclusive os próprios Emirados Árabes, em que o dirham hoje é 1 por 1. Ao contrário, por exemplo, de destinos como América do Norte e Europa. Então, a primeiro ponto, pensou em exterior, vamos analisar a moeda, se a nossa moeda é compatível e ela é uma moeda forte frente à moeda do destino. Vale a pena, então, por exemplo, ao invés de eu passar 4, 5 dias em São Paulo, passar em Buenos Aires? Sim. Né? Hoje você tem promoções de Santiago. Exatamente. Hoje você tem promoções de tarifas aéreas, por exemplo, saindo de Buenos Aires por $99. E de volta saindo de São Paulo a Buenos Aires por $99. Então, mesmo que o câmbio esteja desfavorável, o valor final que você vai gastar é muito menor do que você pensar numa São Paulo-Fortaleza ou uma São Paulo-Natal. Por quê? Aí a gente entra em outras questões, que são questões tributárias, questões de incentivos fiscais. Mas a sua dica em relação também aos Emirados Árabes é uma boa dica para o telespectador, que pode ir mais longe, sim, né? Lógico que a passagem vai ser um pouquinho mais cara, sim, né? Mas na questão da moeda vai estar tudo bem. Você ganha poder de compra. Então, por mais que você hoje tenha promoções muito baixas para a América do Norte, por exemplo, a moeda lá é muito desfavorável a nós. Então, se você ficar 10 dias lá, você gasta muito mais que se ficar 10 dias, por exemplo, nos Emirados Árabes. Qual seria a sua dica para o nosso telespectador de um gasto diário de uma pessoa em Nova York, ou em Las Vegas, ou em Paris, ou em Roma? O que? Em torno de $200 nos Estados Unidos, $300, 100 euros na Europa. Qual seria a sua dica? Então, por regra, é meio que pré-estabelecido, digamos assim, um gasto médio por pessoa entre 100 e 120. Mas para despesas comuns de um turismo comum. Um almoço, vou ao teatro, vou ao museu, coisas comuns. Se você parte
por uma questão de compra ou para lugares em que são mais requintados, talvez você dobre este valor. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos lugares, principalmente baladas e casas noturnas, você não paga para entrar, o que já é um atrativo. Mas em contrapartida, a carga tributária para bebidas nos Estados Unidos é muito mais alta. É lá em cima. Então você não paga para entrar, mas isso é compensado nas bebidas. Então, aí na hora que você vai ver a conta da bebida... Exatamente, exatamente. Então tem que se ponderar o que eu vou fazer nesse destino. E você também faz eventos. Sim. Recentemente você fez um evento na Weekend, Isso. a Barbado, Isso. que você queria trazer esse conceito para Uberlândia. Sim. É um sucesso. Muito. Não esperávamos o sucesso que foi. Então já tem aí próxima? Temos. Já estamos pensando em próximos formatos e ampliar e trazer realmente coisas novas que estão em eixos como Rio e São Paulo e que Uberlândia precisa. Isso é muito bom. Acho que a gente trazer precisa. essa realidade lá de fora para cá. Exatamente. No próximo bloco a gente vai conhecer sobre a pessoa do Ilho, o que ele come, o que ele veste, para onde que ele viaja e mais algumas sugestões, todas relacionadas a eventos e turismo. Até já. De volta com você na presença de Duílio Fernandes, da Ícaros Turismo e Eventos. Isso. Duílio, comida. Sou super simples. Adoro um trivial. Que é? Arroz, feijão, batata frita e bife. Eu também gosto muito. Bebida. Olha, normalmente depende do ambiente, muito. Então, se eu estou num jantar com amigos, por exemplo, eu já gosto de tomar um uísque, alguma coisa assim. Se eu estou num bar ou algum evento mais tranquilo, um suco, um refrigerante... Então, quando você está na sua casa? Na minha casa, eu adoro refrigerante. Mas dentro dessa, independente da colocação que você fez, da ocasião, eu digo no paladar, qual é a bebida que você prefere, já que o prato é o arroz, feijão e bife? Bebida que eu acho que para mim cabe em qualquer ocasião, um suco de laranja. Olha eu só. Eu senti muita falta quando eu viajei para o exterior, porque eu não conseguia achar um suco de laranja como o nosso. E o álcool? O álcool eu gosto do uísque. Ok. Que ele não corta outros sabores. Brasil. Amo, e é um destino que precisa de investimento interno para o turismo e principalmente externo. Embratur. Embratur. Eu quero a sua opinião sobre a Embratur. Uma empresa com uma estratégia e um pensamento muito aquém do momento atual, porém com pouca possibilidade governamental para investimento. Mas esse pensamento aquém é desde quando a gente era criança, né? Sim. Ela não cresceu. Eu acho que ainda a Embratur sofre de um engessamento político e por isso ela não consegue trazer aquilo para qual ela foi criada. E como ela vem com essa história? Brasileiro, conheça o seu Brasil. De que maneira, Duílio? Então, é algo que eles têm tentado fomentar. Já existem programas, foram criados programas para incentivar esse turismo interno. Entretanto, falta ainda apoio, não tão somente da parte privada, como da parte governamental. Porque não adianta a isenção fiscal acontecer se as companhias aéreas também não se propuserem, né, a ofertar lugares para determinados destinos. Então, isso precisa ainda ser muito trabalhado em parceria com a Infraero, que é a nossa estatal de infraestrutura aeroportuária, que ainda deixa muito a desejar. Destino no Brasil? Destino no Brasil. Depende. Amo São Paulo, amo Rio. Ok. Destino nos Estados Unidos? Me identifico muito com Miami pela latinidade que o destino proporciona. Então, você não se sente fora de casa. Bom, mas você saiu de casa para não sair de casa? Não, quando eu digo não sair de casa, em costumes, em cultura, em ambiente, você sabe que você está num outro país, entretanto você se sente aconchegado, acolhido pelo país. Europa. É um destino que o brasileiro precisa conhecer de forma no terrestre.
não aéreo. Tá. Ele precisa conhecer... Desce em Paris de avião, passa em Paris, pega o avião, vai para outra cidade. Ali no chão, aquela cidadezinha... Não, o brasileiro... A sua dica é essa? É essa. Aproveite a malha aérea ferroviária da Europa. Que é fantástica. Que é fantástica. Ou alugar um carro. Ou o próprio aluguel de carro. Para a gente terminar, o que a gente pode esperar da Ícaros, do Gabriel, do Duílio, em relação ao turismo e a eventos? Quem nos procura pode ter certeza que daremos o que eu gosto muito de usar, que é a consultoria em viagens. É entender o que você precisa, não só em viagens como em eventos. E executar aquilo dentro do que você precisa. Então a Ícaros está aí para mostrar um diferencial do que é viajar e do que é eventos. Para a gente terminar, uma mensagem numa viagem. O que pode e o que não pode? O que pode? Conhecer tudo. E o que não pode? O que não pode é ultrapassar limites culturais. Que cada país tem o seu, então a gente precisa respeitar esses limites culturais. Educação. Querido, muito obrigado. Sucesso, prazer ter você aqui. Eu que agradeço. E a você, muito obrigado pela audiência. Voltamos na próxima semana com outro entrevistado. Não se esqueça dos outros canais que você pode também assistir o nosso programa. Essencial HB, aqui para você.